carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, o texto no qual se baseia a mensagem que Deus tem para o nosso coração nesta noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, de tal modo, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Dentro do nosso tema proposto para este mês, de cuidar da nossa cidade, domingo passado eu falei sobre uma igreja que agrada ao Senhor e continuar falando, né, de uma igreja que faz diferença numa cidade, que faz diferença dentro de uma comunidade, de uma igreja que muda e é capaz de mudar o clima espiritual, mudar o clima de vida desta cidade, clima moral, de maneira que a palavra de Deus e a cidade seja abençoada. E hoje o nosso foco é essa igreja de Tessalônica. Atos 17 descreve o nascimento dessa igreja. Ela nasceu no meio de muita luta, de tribulação. Paulo foi muito perseguido ali com seus amigos e tiveram que sair escondidos daquela cidade para não serem presos ou até mesmo mortos. Mas os seus acusadores fizeram a eles um elogio muito interessante. Quando eles estavam acusando e diante das autoridades, eles disseram, olha, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Um elogio para eles. Reconheceram que eles estavam fazendo diferença no mundo, que eles estavam fazendo algo que estava tendo repercussão. Esses que têm transtornado, na visão deles, eles estavam transtornando o mundo, virando o mundo de cabeça para baixo. 3 homens, né, que chegaram naquela cidade e estavam ali viajando, a segunda viagem missionária de Paulo, e por onde eles passavam, eles deixavam ali essa marca. E aquela igreja plantada crescia e influenciava a sua cidade. Nesse texto que nós lemos, no versículo 7, Paulo diz que aquela igreja havia se tornado um modelo de igreja para a Macedônia e a Acaia. E esse é um grande elogio para uma igreja recém-nascida, uma igreja pequena,
uma igreja que havia enfrentado muitas dificuldades e ainda enfrentava, uma igreja que não tinha recursos financeiros e provavelmente não tinha muitos recursos humanos. Mas diz o texto que aquela igreja, ela influenciou a sua cidade, influenciou a sua região. Ela fez diferença naquele tempo aonde ela foi plantada. E o que me chama a atenção, né, que me estimula a pensar sobre isso, é nós pensarmos a sonhar, né, com a nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, sendo de fato uma igreja modelo, uma igreja que possa influenciar a sua cidade, uma igreja que possa fazer diferença no seu tempo, uma igreja cuja fé e a vida de seus membros possa sair das suas quatro paredes e alcançar a cidade, a região e, quem sabe, toda a nação. Precisamos de igrejas assim, irmãos, e orar para que Deus faça de nós essa igreja, que possa fazer diferença, de fato, aonde nós estamos. Esse texto, né, que Paulo escreve, como toda a palavra de Deus, como toda a Bíblia, é um texto riquíssimo, né, e certamente você já ouviu alguns bons sermões nesse texto, mas eu quero destacar aqui algumas coisas muito interessantes, trazendo à sua memória. Por que aquela igreja de Tessalônica tornou-se modelo de uma igreja que faz diferença? Vamos ver o que o texto bíblico coloca diante de nós, para que possa despertar em nós também o mesmo desejo de sermos também como aquela igreja. Não para que a nossa honra, para a nossa glória, mas para que realmente o nome do Senhor Jesus seja conhecido e vidas sejam salvas. Primeira característica, eu estou com a voz ruim, está no versículo 4. Uma igreja, né, que faz diferença, uma igreja que muda a situação, é uma igreja que reconhece a sua eleição eterna. Reconhece que ela é uma igreja eleita, escolhida por Deus. Por que isso é importante, irmãos? Este é um versículo tremendo, porque, né, nesses dias em que a gente está vendo aí um pregador muito conhecido na televisão, gritando, esbravejando, né, que vai acabar com o calvinismo, que vai acabar com a predestinação, que vai negar isso tudo, coitado. Muito fraquinho, né, gente bem mais capacitada do que ele, já tentou fazer isso, e ele está achando que descobriu a roda, né? Mas tem que tirar esse versículo da sua Bíblia, porque o versículo é muito claro. Paulo diz, irmãos, reconhecendo que nós somos eleitos, que nós somos escolhidos por Deus, que Deus realmente, antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele. Essa é a realidade bíblica, e se alguém quiser negá-la, vai ter que negar toda a Bíblia. Né? Eu estava vendo uma outra pessoa na televisão, alguém perguntou para um pastor lá, por que o senhor não é um arminiano? Ele disse assim, porque eu tenho uma Bíblia em casa. Interessante a resposta dele, né? Então, quando nós temos a Bíblia e nós vivemos a palavra de Deus, nós não podemos negar esse fato. E por que isso é importante, irmãos? Porque o Paulo diz, olha, reconheça, irmão, que somos amados de Deus. Quando nós somos amados de Deus, nós entendemos que não são os nossos méritos, que não é aquilo que eu creio, aquilo que eu faço, ou aquilo que eu deixo de fazer, que move Deus a me salvar, mas pelo contrário, é a graça de Deus. E quando eu reconheço que eu sou um eleito, eu me torno humilde, dependente do Senhor. Muita gente acha que os presbiterianos são orgulhosos, porque creem na eleição, mas é o contrário. Quando a pessoa não crê na eleição, ele está dizendo o quê? Eu sou bom. Deus tinha que me salvar, porque afinal de contas, né, eu oro, eu comporto direitinho, eu sou uma pessoa de vida correta, e Deus não tinha outra saída a não ser me salvar. Isso é orgulho, isso é vaidade. Mas quando eu reconheço que eu sou um eleito, um chamado de Deus, sem mérito nenhum, isso realmente me estimula a viver uma vida que glorifica a Deus.
Por que Deus me amou? Por que Deus me chamou dessa maneira? Porque Ele é um Deus soberano e um Deus que me amou de tal maneira que eu fui chamado e salvo e me tornei uma pessoa eleita do Senhor. E o eleito, ele sabe que não tinha mérito nenhum. Ele estava morto nos seus delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida em Jesus Cristo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isto está em Efésios capítulo 2. A palavra de Deus vai confirmando isso. Por isso, irmãos, uma igreja onde os seus membros sabem que são eleitos pela graça de Deus, é uma igreja humilde. Não há motivo para alguém achar que é alguma coisa. Paulo mesmo pergunta, por que você se vangloria se tudo que você tem foi dado por Deus? Nada você conseguiu por você mesmo. Então, caminha cada dia na dependência de Deus, e isso faz diferença. E quando nós olhamos para o panorama brasileiro, evangélico, pensamos por que a igreja evangélica no Brasil não tem influência, não muda a situação, cresce, e a situação moral, espiritual do país continua mesmo. Porque não reconhece, não entenderam ainda a grandeza do chamado, da misericórdia e da eleição de Deus, irmãos. Mas um fato estranho também acontece dentro da igreja reformada, né? Pessoas que defendem a doutrina da eleição com unhas e dentes, mas desprezam a comunhão dos santos, desprezam a igreja, acham que a igreja não é assim tão importante e acham que pode viver o seu cristianismo independente, sozinho. Isso é o grande erro. Mas porque o Paulo está dizendo aqui que aqueles que reconhecem a sua eleição, reconhecem que todos são irmãos. O texto está dizendo, reconhecendo irmãos, que todos são amados de Deus, que todos nós dependemos dessa graça e dessa misericórdia de Deus, e por isso nós somos todos irmãos, dependentes do Senhor, com o mesmo Pai, com a mesma fé, com a mesma esperança, e vivemos em comunhão. Por isso, irmãos, será que nós poderíamos, né, ser assim também? Ser uma igreja que reconhece o seu chamado e a sua eleição, e assim vivermos na dependência do Senhor, vivendo como irmãos amados de Deus? Seria possível? Mas Paulo ainda coloca aqui uma consequência, né, uma segunda característica dessa igreja, que sem dúvida é consequência, todas as outras vão ser consequência dessa primeira. No versículo 5, ele vai dizer que uma igreja que faz diferença na sua época e na sua cidade é uma igreja que prega o Evangelho no poder do Espírito Santo e em plena convicção. Vejam aí o texto, porque o nosso Evangelho, o Evangelho de Paulo, não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Quando nós conhecemos o amor de Deus, nós entendemos o que significa realmente o poder do Evangelho de Jesus Cristo. E uma igreja que faz diferença é uma igreja que crê que o Evangelho é o poder, o único poder existente neste mundo, capaz de salvar o mais vil pecador. Paulo pregava assim, ele disse que a palavra dele não era de sabedoria humana, não era de filosofia humana, não era de teologia humana, mas era a demonstração do Espírito Santo de Deus. E nós, irmãos, como igreja, temos perdido isso. Temos, às vezes, pregado mensagens para agradar as pessoas, pregar mensagens que vão fazer bem às pessoas, que vão levar as pessoas a se sentirem bem, mas no outro dia está tudo ruim de novo, porque não conhecem de fato a graça de Deus. Mas o Evangelho que nós precisamos pregar, e que uma igreja que faz diferença prega, é esse Evangelho
que muda, que transforma, que faz de pecadores terríveis santos, lavados e remidos no sangue de Jesus. E se nós queremos ser uma igreja que faz diferença, nós precisamos pregar esse evangelho. Não pregar um evangelho água com açúcar, achando que as pessoas vão ser mudadas, que alguma coisa vai acontecer. Paulo dizia, olha, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, irmãos. Esse é o poder e essa é a nossa missão, pregar esse evangelho de um Deus soberano, que governa todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E a história, né, da igreja mostra que a pregação fiel do evangelho da graça, do evangelho da cruz, produz transformações sociais, produz transformações econômicas, produz transformações morais em muitas nações, em muitas cidades da história. Nós já vimos isso acontecer quando Deus usou uma igreja, usou determinadas pessoas para que a situação fosse mudada. Por quê? Porque criam no poder do evangelho, criam que o poder de Jesus é transformador. E, irmãos, eu creio que aqui na primeira igreja, né, aqueles que têm ocupado esse púlpito, têm sido fiéis na exposição da palavra de Deus, sem querer agradar o ser humano, mas somente a Deus. E Paulo é o nosso exemplo. Quando, aí no capítulo 2, se você quiser conferir aí na sua Bíblia, no versículo 4 em diante, quando ele fala sobre a sua atuação ali naquela cidade, ele diz, olha, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando a glória de homens, nem de vós, nem de outros. Esse é o exemplo que nós temos que seguir quando pregamos o Evangelho. Quando alguém se levanta aqui diante da igreja para pregar, tem que pregar com essa certeza de que o Evangelho é o poder de Deus e que nós não podemos e não temos o direito de pregar alguma coisa menor, alguma coisa que talvez vá agradar a muita gente, mas nós somos chamados para pregar e sermos fiéis à revelação bíblica, que diz que o Evangelho é o poder de Deus. Portanto, uma igreja que influencia uma igreja que muda, que prega um Evangelho que muda. Nós não mudamos nada, mas o Espírito de Deus muda. E o Espírito de Deus vai agir em cima da palavra quando ela é pregada com fidelidade. E assim haverá mudanças na cidade, assim haverá mudanças nas vidas, nas famílias. Mas quando nós queremos agradar e pregar um evangelho não bíblico, nós vemos a situação que nós chegamos como igreja evangélica nesse país. Porque, irmãos, aqueles que creem na sua eleição, que creem no poder do evangelho, traz também uma terceira característica que Paulo coloca aí no versículo 6. Essa igreja modelo, essa igreja que muda as circunstâncias, é uma igreja onde os seus membros recebem a palavra de Deus com alegria do Espírito Santo. Vejam aí. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Essa é uma característica de uma igreja que muda as circunstâncias. Os seus membros eleitos, que creem no poder do Evangelho, ouvem a palavra de Deus com alegria, têm prazer em ouvir, têm prazer de vir a um culto para ouvir a palavra de Deus, têm prazer de uma escola dominical onde vão estudar a palavra de Deus. Alguém pode achar, eu fui eleito, então está resolvido, mas o eleito vai acontecer tudo isso na vida dele. Vai ter prazer na palavra. Porque, irmãos, o que nós temos visto com muita tristeza
né? Já não é um culto centrado na exposição da palavra, mas centrado nos shows das celebridades gospel, tanto cantores como pregadores, pessoas que se tornam famosas, mas que na verdade as pessoas às vezes vão na igreja para adorar, né, certas personalidades e não ao Deus único. Não para ouvir uma palavra, para se alegrar na palavra de Deus. Muitos acham que quanto mais a igreja se parecer com o mundo, mais ela vai atrair as pessoas. É ao contrário. Ela vai atrair aqueles que são eleitos de Deus quando ela pregar o Evangelho. E quando aqueles que entendem esse Evangelho e são transformados a prazer na palavra de Deus. Alegria em ouvir a palavra. A prazer em ouvir aquilo que Deus está falando. Porque sabe que se o pregador está falando algo fora da palavra, ele tem direito de não aceitar. Mas quando o pregador está falando da revelação bíblica, é Deus que está falando, apesar de todas as fraquezas do mensageiro, todas as limitações do mensageiro. Mas é uma tragédia, né, quando uma igreja não quer ouvir a palavra, cansada da palavra, considera a palavra pesada, uma palavra que não traz estímulo. Isso é algo terrível e tremendo na vida de uma igreja. Mas esse momento, irmãos, de escutar Deus falando, é muito esperado e aguardado com alegria numa igreja e faz diferença. Deus vai falar. Eu vou à igreja, porque eu vou ouvir a palavra do Senhor. E aqui está a palavra do Senhor. É Deus falando, irmãos. Que dificuldade nós temos, né? Se parecesse alguém aqui dizendo que teve uma revelação de Deus e que Deus fez isso, falou, ia ficar muita gente arrepiada, ia ouvir, ia se emocionar, ia chorar. Mas nós temos uma Bíblia, que desde o início está aqui dizendo, é palavra de Deus. É Deus se revelando a nós. É Deus se mostrando. Se não fosse aquilo que está registrado na palavra, como é que nós iríamos saber sobre Deus? Quem é o Deus? O Deus que se manifestou em Jesus Cristo. Por isso a palavra de Deus numa igreja modelo, ela é esperada com alegria, ela é ouvida com alegria. Os tessalonicenses, mesmo com toda a perseguição, com todas as dificuldades, eles receberam aquela palavra como palavra de Deus, palavra vinda do Espírito de Deus. E que assim, irmão, seja conosco, né? Que a palavra pregada do púlpito da igreja seja sempre recebida com alegria do Espírito Santo. E que essa palavra realmente prospere na vida da igreja, conforme o propósito do Senhor, para que a graça redentora do Senhor alcance a nossa cidade e produza transformações de vidas. E, prosseguindo aí no texto, no versículo 11, no versículo 8, o apóstolo vai dizer que, porque aquela igreja vivia daquela maneira, diz que a palavra delas repercutiu, né? Essa palavra repercutiu aí, tem o significado de soou forte, como um trovão, no mundo, na Caia, na Macedônia, não apenas na cidade de Tessalônica, mas soou forte como um trovão. E a fé daquela igreja, dos seus membros, foi divulgada. Por quê? Porque haviam sido alcançados pela graça, porque ouviram a palavra com alegria, foram fortalecidos, e realmente a sua fé, ela extrapolou as suas paredes e alcançou aquela cidade, aquela região, soou como trovão. E eu fico imaginando se assim fosse conosco, a palavra do Senhor repercutindo na cidade de Juiz de Fora, a partir da primeira igreja, porque os seus membros entendem o seu chamado, creem que o Evangelho é o poder de Deus e ouvem a palavra de Deus sempre com muita alegria. Mas
fugindo aí do nosso esquema, né, dos 3 pontos, mais um ponto aqui que Paulo coloca de característica desta igreja, é que ela é uma igreja de servos. Veja o versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Uma igreja de servos, uma igreja que é transformada pelo poder de Deus, que deixa os seus ídolos para servir a um Deus vivo. Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e nós estamos vendo isso a cada dia, né? E nesses dias no nosso país nós estamos assistindo isso. Uma pessoa que viveu uma vida digna, que abençoou os pobres, que foi usada por Deus para minorar o sofrimento de tanta gente. Mas a partir de uma canetada do Papa, essa pessoa passou a ter atributos divinos, de onisciência, de onipotência, de onipresença, capaz de ouvir orações, mesmo estando morto, e capaz de curar pessoas e abençoar pessoas, tornando-se mais um mediador, mais uma pessoa entre Deus e nós. Quando a Bíblia diz que o único mediador é Jesus Cristo, não existe outro mediador, é Jesus, e somente Jesus, que é o nosso Deus, o Deus homem, e por isso pode nos abençoar. E nós vemos então, irmãos, o nosso país afundado numa idolatria terrível, que não conduz ninguém à salvação. E muitas vezes eu me pergunto, como é que Deus vai abençoar uma nação como essa? Que despreza a palavra, que zomba de Deus, que coloca tantas pessoas aí com atributos divinos, quando só Deus é capaz de curar, de transformar vidas, de mudar situações pela mediação de Jesus Cristo. Precisamos, irmãos, entender essas coisas, que não são pequenas, mas que na verdade fazem toda a diferença. E o apóstolo Paulo diz daquela igreja: vocês deixaram os ídolos visíveis, mas principalmente aqueles ídolos de dentro do coração, aqueles que nos separam de Deus, aqueles que são mais importantes para nós do que o próprio Deus. Precisamos deixar esses ídolos, deixar que estas coisas que nos separam de Deus, que nos impedem de adorar a Deus, que nos impedem de servir a Deus, que nos deixa colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, sejam tirados pelo poder do Espírito Santo, para que realmente possamos servir a Deus, servir a um Deus vivo. Que coisa gloriosa nós temos, irmãos. Sermos libertos de servir a Deus mortos, a Deus que não podem ouvir falar, mas servir a um Deus cujos olhos estão sobre nós, de um Deus que nos ama desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, de um Deus que realmente cuida de nós em todas as circunstâncias da vida, e nós vamos servir uns aos outros, nós vamos servir ao nosso próximo como a nós mesmos, porque somos motivados pelo amor de Deus, de um Deus vivo. 4, aguardando aí? Depois eu vou recordar para você não esquecer. Mas, irmãos, uma quinta colocação, uma quinta característica, né, que nós encontramos aqui nesse texto, está no versículo 10. Uma igreja que faz diferença, é uma igreja que aguarda a volta gloriosa de Jesus. É uma igreja que não perdeu a visão da eternidade. É uma igreja que não olha apenas para o horizonte da sua vida, para as coisas deste mundo passageiras, mas é uma igreja que olha para os céus e diz constantemente: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É uma igreja que tem uma esperança viva.
de que é um Deus conduzindo todas as coisas, e que por pior que esteja a situação deste mundo, por mais conturbado que esteja o nosso mundo nos nossos dias, você está vendo aí perturbações em todos os lugares do mundo, coisas terríveis acontecendo. Mas a igreja que faz diferença é uma igreja que aguarda dos céus o Filho de Deus em sua volta gloriosa. Aquele que foi ressuscitado de entre os mortos está vivo e voltará um dia cheio de poder e de glória. E voltará para nos livrar da ira vindoura. Uma igreja que crê nisso, sabe que ele está sob a proteção de Deus, porque a ira de Deus vai cair sobre essa humanidade quando o Senhor Jesus voltar em poder e glória. Ele vai voltar não apenas para levar a sua igreja, mas vai voltar para julgar os vivos e os mortos, para levar aqueles que receberam Jesus para a vida eterna. E para dizer àqueles que rejeitaram o Senhor Jesus, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Podem ser palavras duras, mas não são minhas, são de Jesus. De Jesus, que é pintado aí como bonzinho, como aquele que aceita tudo, que faz tudo, que é amor. Mas Jesus foi muito claro. Há um céu e há um inferno. E é preciso tomar posição diante disso, porque a eternidade virá. E essa igreja que entende isso, ela olha para os céus. Aos Colossenses, Paulo diz aos cristãos: olhai para as coisas do alto, pensai nas coisas lá do alto, onde a sua vida está oculta em Cristo Jesus. E quando Ele se manifestar, nós teremos a verdadeira vida, que não é esta que está aqui, mas é algo muito superior, porque nem olhos ouvidos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Há uma gloriosa eternidade, aguardando a igreja fiel ao Senhor, e ela aguarda, e ela vive isso. Irmãos, como foi perdido dentro da igreja a visão da eternidade. As pessoas estão procurando a igreja para resolver probleminhas aqui e agora, para terem mais dinheiro, para terem mais saúde, para viverem mais um pouquinho, ao invés de procurar a igreja por causa da eternidade e da vida eterna que Jesus veio trazer. E por isso Ele morreu no nosso lugar, para que a gente tivesse essa vida e vida eterna. Quanta diferença há numa igreja que adora o Senhor. Portanto, irmãos, resumindo, este texto nos desafia, irmãos, a cuidar da nossa cidade, sendo uma igreja que faz diferença, uma igreja que muda as circunstâncias. Essa igreja traz para nós esse modelo. E a questão: será que nós podemos ser? Será que nós queremos ser? Será que realmente desejamos ser os instrumentos de Deus nessa cidade, nesse país, nestes dias? Será que é um sonho alto demais? Ou será que nós podemos clamar ao Senhor? Porque aquela igreja, mesmo sendo pequena e nascida em circunstâncias difíceis, ela fez diferença no seu tempo. Será que nós não podemos pensar isso e buscar isso do Senhor? E eu creio que sim, irmão. Se nós formos uma igreja que nos reconhecemos como irmãos uns aos outros, que somos amados de Deus, e um dia fomos eleitos pelo Senhor, pela sua graça, pela igreja soberana, uma igreja de eleitos. Podemos fazer isso se verdadeiramente, se cremos verdadeiramente que o evangelho da graça é o poder de Deus para transformar o clima moral e espiritual da nossa cidade e do nosso país, transformando um pecador miserável como nós em filhos de Deus, santos, herdeiros da eternidade e dos céus. Que coisa maravilhosa quando Deus nos alcançou e mudou a nossa história, mudou a nossa vida. Podemos ser, irmãos, essa igreja, se nós recebemos a palavra de Deus com alegria,
Se a cada vez que nós temos a oportunidade de ouvir a palavra, isso mexe no nosso coração, aquece o nosso coração, e nós dizemos: que alegria eu tenho em ouvir a palavra do Senhor. Eu quero ir à igreja, porque Deus vai falar comigo, Deus vai edificar a minha vida, Deus se importa comigo. Uma igreja de alegria na palavra do Senhor. Podemos ser assim, irmãos, se nós formos verdadeiramente uma igreja de servos, que deixamos os nossos ídolos para servirmos ao Deus vivo, não servirmos a nós mesmos, mas servimos a Deus e, consequentemente, servimos a nossa comunidade. Esta igreja é uma igreja que aguarda, que olha para a eternidade. Não olha apenas para o tempo presente, que não se deixa diminuir ou ser derrotada pelas lutas, pelas dificuldades, pelos problemas do dia a dia, mas é uma igreja que está sempre olhando para os altos, olhando para os céus, sabendo que um dia a trombeta vai soar, o céu vai se abrir e a gloriosa pessoa de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, virá para consumar o seu reino eterno. Que esperança gloriosa, irmãos. Como diz o apóstolo Pedro, nós temos uma esperança viva guardada para nós. E às vezes nós não vivemos essa esperança, mas se vivemos, nós podemos dar esperança a essa sociedade sem esperança, a essa sociedade sem vida, a essa sociedade que perdeu todo o entusiasmo, toda a alegria, a essa sociedade que realmente está desesperada. Mas Cristo veio e nos deu uma esperança, irmãos. E nessa igreja, como diz o versículo 3 do texto que nós lemos, a fé de seus membros produz obras. O amor é um amor abnegado, voltado para o próximo. E a esperança é uma esperança firme em Jesus Cristo. Que sejamos assim, irmãos. Que sejamos verdadeiramente esta igreja. Que sejamos este povo que faz diferença, porque senão a nossa vida não tem sentido. Sermos igreja não tem propósito, se nós não formos uma igreja modelo. Não, como eu já disse, para que isso seja espalhado, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Através da minha vida, da sua vida, da vida de cada um de nós, vivendo esses valores. E como igreja, vivendo juntos dessa maneira, certamente, Deus vai nos usar para grandes mudanças em nossa cidade e, quem sabe, em nossa nação. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos dê essa capacidade e nos ajude a buscar para que sejamos pessoas que transtornem o mundo, que transtornem a sociedade pervertida e corrupta na qual nós vivemos com a luz do Evangelho de Jesus. Que Deus os abençoe. Amém.